Programa Velocidade Máxima. Patrocínio Mizumi Veículos, sua concessionária Mitsubishi na região. Olá pessoal, estamos de volta a apresentar mais um programa Velocidade Máxima para você. E hoje um programa muito especial, contando a vida do nosso tricampeão mundial de Fórmula 1, Ayrton Senna, que no dia 1º de maio de 1994 acabou falecendo no Grande Prêmio de San Marino, no Autódromo de Imola. Senna, no mês de março agora de 2013, completaria 53 anos. O nosso tricampeão mundial morreu muito cedo, deixou muitas saudades. E a gente vai contar um pouquinho da vida dele. Hoje o programa na parte 1, semana que vem a gente mostra mais detalhes sobre esse desempenho fantástico, esse piloto que foi um dos maiores pilotos de todos os tempos e infelizmente no dia 1º de maio de 1994 acabou falecendo na curva Tamburello no Grande Prêmio de San Marino, no Autódromo de Imola. E desde pequeno Senna se interessou por esporte a motor. Confira. Ayrton Senna da Silva nasceu 21 de março de 1960 na cidade de São Paulo. Filho do empresário no ramo metalúrgico, desde cedo interessou-se por carros de corrida. Aos 4 anos, ganhou de presente um pequeno kart, com o qual começou a brincar no pátio da empresa do seu pai. 3 anos depois, passou a treinar no cartório de Interlagos, em São Paulo. Com 8 anos, Ayrton Senna correu pela primeira vez num kart profissional, competindo com adultos. Em 74 foi campeão paulista na categoria Júnior. Em 75 conquistou o título campeão brasileiro na mesma categoria no cartório Rolândia, onde tive o prazer de conhecê-lo. Conquistou diversos títulos no kart, chegando a campeão sul-americano e foi 2 vezes vice-campeão mundial, em 79 e 80. Tinha um estilo todo diferenciado de pilotar. A irmã de Ayrton Senna e seu irmão Leonardo falam um pouquinho da personalidade do irmão. O Ayrton sempre foi uma pessoa extremamente determinada. Ele sabia exatamente o que ele queria e ele ia atrás daquilo até conseguir. Ele era extremamente persistente. Quando ele era pequeno, a gente chamava ele de teimoso, porque ele ia assim até o fim, aonde ele queria chegar. De criança eu lembro muito a época que ele corria, que ele treinava de kart, da época que ele inclusive foi viajar para fora e nas viagens que ele fez para fora para correr em campeonatos de kart, eram viagens rápidas, mas que sempre tinha uma expectativa muito grande de que resultado que ele ia obter e sempre ele teve, cada ano ele tinha resultados muito positivos. Então as minhas recordações são muito ligadas a isso, porque a vida dele era muito ligada ao automobilismo. Desde que eu nasci, desde que eu me lembro, ele já andava de kart quando eu nasci. Cid Mosca foi um especialista nas pinturas de capacetes, também nos carros de corrida. Ele criou o capacete de Ayrton Senna, Nelson Piquet e Emerson Fittipaldi, e também muitos pilotos da Fórmula 1. Felizmente veio a falecer em 2011 com câncer. Ele fala um pouquinho dessa trajetória e como ele criou o capacete do tricampeão mundial, Ayrton Senna. O Ayrton, eu conheci ele quando ele era um garoto de kart, ele era piloto de kart. Mas na época eu já pintava para o Emerson Fittipaldi, que era bicampeão mundial de Fórmula 1, para o Nelson Piquet, que já estava na Fórmula 1, então ele queria criar a sua identidade também. Então eu resolvi, pensando em colocar uma cor quente no capacete, como a Ferrari, que é vermelha, pintei ele de amarelo, certo? Com 2 faixas saindo em verde e azul, saindo como se fossem os olhos dele, porque dá movimento e dá agressividade também. Então assim foi feito e foi composto as cores do país, em verde, amarelo, azul e branco. Quando o Ayrton retornou, ele quis adotar essa pintura, que ficou para sempre a pintura dele. Foi isso aí.
ex-piloto de Fórmula 1, Emanuele Pirro, que disputou o Mundial de Kart em 78 e 79 com Ayrton Senna, fala da dedicação do piloto desde cedo. I know him since long time ago because we did 2 World Karting Championship together in Le Mans and Estoril, 78 and 79. So this goes back to the very old days, and he was very committed. He had this, this star, these eyes. He was exceptionally committed, I think, more than anybody else. Em 82, Senna disputou a Fórmula 3 inglesa, disputadíssima categoria, onde passou Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet e tantos outros pilotos. Venceu 9 provas consecutivas. Os ingleses apelidaram o autódromo de Silverstone para Silverstone. A irmã de Ayrton Senna disse que a vida não foi nada fácil. A gente sempre foi uma família super unida, e quando Ayrton foi morar na Inglaterra, todos nós sentimos muito, e ele também, né, a falta, a distância. Então a gente muitas vezes ia para lá, ou quando ele podia vir, para poder ter essa proximidade maior. Ele escrevia muito. Cada corrida que ele fazia, ele escrevia detalhando cada curva, cada coisa que ele tinha feito. A gente tem essas cartas até hoje, e mesmo à distância, o contato sempre foi muito próximo. Como o Ayrton, quando foi para lá, ele não sabia inglês, então ele ficava em frente da televisão horas e horas tentando entender o que estava se passando, procurando aprender a língua e se concentrando. Ele também não sabia cozinhar, nunca soube, e na verdade ele passou alguns anos comendo ovo frito, ovo cozido, ovo mexido, todos os tipos de ovos possíveis e imagináveis, porque era o que ele conseguia fazer. Senna, apesar do sucesso nas categorias de base, um dia pensou em parar. Veja a entrevista com a mãe do Senna. Teve um momento na vida dele e na vida de vocês, da família, que foi assim decisivo para ele continuar ou não na carreira. Como é que foi isso? Como ele se comportou? Foi o primeiro ano que ele resolveu ir para a Inglaterra fazer Fórmula Forte, e nós deixamos que ele fosse, mas na certeza que ele voltava. Sempre fui muito ligado à família e sempre gostei demais de estar junto deles. Por outro lado, eu cresci com alguma coisa dentro de mim, no sangue, no coração, na cabeça, que tem alguma coisa a ver com motor, com barulho, com um volante, 4 rodas, enfim. A gente acreditava que ele voltava. Quando foi, acho que setembro, outubro, por aí, nós fomos para lá para buscá-lo. Eles não exigiram, mas eles pressionaram muito. Naqueles meses que ele ficou aqui, ele era atencioso, ele fazia tudo que precisava, de acordo. Ele nunca ficou assim de cara feia nem nada, ele fazia tudo normalmente. Mas ele ficou apático. E eu procurei voltar e mudar minha vida totalmente, deixar o automobilismo e ajudar meu pai nos negócios dele e tudo. E eu realmente tentei, mas eu não consegui. Tem algum compromisso dele com a senhora, da época de parar ou qualquer coisa assim? Olha, eu já falei isso um dia para um repórter, mas acho que não foi bem entendido. Eu perguntei um dia para ele, e quando você pensa em parar? Olha, mãe, o dia que eu for campeão, eu paro. Eu me lembro de algum assunto como esse, mas não totalmente. Mas eu sei, no fundo, que não é isso, que não é verdadeiro. A gente sabe disso, né? Ela sabe que o dia que der eu paro. Em 83 chegou o grande dia de Ayrton Senna. Ele convenceu os diretores da equipe Williams a deixar testá-lo um carro de Fórmula 1. Ele testou o carro que Keke Rosberg venceu o GP de Mônaco naquele ano. Senna deu pouco mais de 20 voltas e impressionou toda a equipe. Abaixou em 1 segundo o recorde do carro naquela pista. Ali nascia o campeão. I
don't remember exactly, but certainly in 1983, I was very much aware of him in Formula 3 in England, and he was very persistent, about winning. He was very good at that already that early in his career, but very persistent about trying to persuade Patrick and myself to let him test. I was first driving a Grand Prix car in a Formula 1 car. That first drive came at Donington Park in England, at the wheel of the Williams FW08C, the model of car that had taken Keke Rosberg to victory in Monaco earlier the same year. Ayrton turned up, made himself comfortable in the cockpit, remembered all the instructions about what everything was for in the cockpit. At the time, he was only halfway through his first season of Formula 3, but he was totally undaunted by the Grand Prix car with triple the power of his usual mount. I set off, did what we call an out and a straight back in lap to check over the car mechanically. And then over the next 21 laps, I think it was, he just went off a second quicker than the car had ever been around there. And then said, I think that's all right, I've got enough in my head, got out of the car and went home. So we were quite astonished. In that particular day, it was obvious that his brain was in total control of everything else. It was just ahead of the game. Clearly belonged in a Grand Prix car. He was born for that, if you like. We weren't ready to put him in the team in '84, partly for contractual obligations to other drivers. And then he went off to Lotus and then to McLaren. So it was quite a long while before we were able to offer him a seat, which was for '94. Fique ligado, voltamos daqui a pouquinho com o Ayrton Senna especial.